E a Série B, hein? Que loucura, irmão. O Coritiba chegou a 56 pontos, venceu ontem no confronto direto contra o Atlético Goianiense e abriu 6 pontos para o quinto colocado. Beleza, esse aí tá encaminhando muito o seu acesso. Se você for pegar a projeção atual do quinto colocado, que tem 53% de aproveitamento, a projeção é chegar a 61. Com 62, tu sobe para quem tá dentro do G4, né? Ou seja, qual é a tradução disso tudo? Se o Coritiba ganhar 2 jogos nos próximos 7 que ele tem, o Coritiba vai subir para a Série A. A gente não pode cravar que já subiu, porque ano passado a gente viu o Novo Horizontino com quase que mais de 90% de chance de subir para a Série A, restando ali 5, 6 jogos, e o Novo Horizontino pipocou e ficou na Série B mais uma temporada. Então a gente não pode garantir, já subiu, acabou, não. Óbvio que está encaminhado, mas são 6 pontos de diferença, não são 10, 12, 15 pontos. Até porque se fosse toda essa diferença, estaria já com 60, 62, aí sim, de fato, a gente poderia cravar. Esse aqui já subiu. E a gente olha para a sequência do Coritiba, né? Vou até trazer aqui para vocês. O Coritiba na próxima rodada pega o Cuiabá na Arena Pantanal. Jogo difícil. O Cuiabá tá brigando para subir, tem 46. Depois o Coritiba pega o Atlético Paranaense no Atletiba. Jogo difícil. O Coritiba pode tropeçar de novo. O Criciúma perdeu para o Paysandu, lanterna virtual rebaixado, há um tempão já. No Heriberto Rio se perdeu de 4-2. Por que o Coritiba não pode perder para o Cuiabá e para o Atlético Paranaense? E a distância que hoje é de 6, pode cortar para 3, 2, 1, sei lá o que é que vai acontecer. Tá muito maluco essa Série B. Depois o Coritiba pega o Volta Redonda fora de casa. O Volta Redonda que também tá aqui, ó, na parte de baixo da tabela. Com 31 pontos, tá encaminhando seu rebaixamento para a Série C. Mas é fora de casa, tu não pode garantir muita coisa. Depois pega o CRB, que tá ali no bololô, na 8ª colocação. Então, cara, garantia tu não pode trazer nenhuma, meu patrão. Aí, beleza, depois pega o Paysandu na Curuzu, na 36ª rodada. O Paysandu deve receber mala branca, mas é o Paysandu virtual rebaixado há um bom tempo, com 26 pontos, estando a 10 pontos do 16º, que é o Coritiba. Que é o Ferroviária, foi mal. Que é a Ferroviária. Então o Paysandu tá rebaixado já para a Série B. Já tá rebaixado. Essa é que é a realidade. Mas vai receber mala branca e a gente já viu muita loucura acontecer na Série B. Depois pega o Atlético no Couto Pereira e na última rodada fecha enfrentando o Amazonas. As últimas 3 rodadas do Coritiba são contra 3 times que estão ali, ó, na zona do rebaixamento. Amazonas, Voltaço e o Paysandu. Então, e tu tem o Atlético ali que tá na parte de baixo, né, na 15ª colocação nesse momento, e que pode estar na zona na reta final da Série B. Então, são times que brigam para não cair, são times ruins, que o Coritiba tem tudo para construir pelo menos 2 vitórias, 2 empates, chegar a 64 e subir. Essa é a lógica. O Coritiba encaminha seu acesso para a Série A, sim, é só questão de tempo. Encaminhou com a vitória de ontem contra o Atlético Goianiense no jogo difícil lá no Couto Pereira. Não teve gol do moleque Couto não, viu? Do Little Couto ontem não teve gol não, que pertence ao Sport por falar nele, tá? Coutinho ano que vem vai voltar para o Sport na Série B de novo, para subir o Sport para a Série A, que é onde o Sport merece estar. Já estou me habituando, tá, aos poucos ali, a falar um pouco mais sobre a Série B, porque é o meu destino ano que vem. Bom, régua passada no Coritiba, agora vamos pro Goiás. 51 pontos conquistados, perdeu nessa rodada contra o CRB por 2-1 e Mikael brocou nessa rodada. O Goiás está a 1 ponto do 5º colocado. O Goiás está a 3 pontos do 7º colocado. Tipo assim, numa rodada tu é vice-líder, entre aspas, tu tá brigando ali pelo título da Série B. Na outra, tu tá fora do G4, então talvez seja o 5º, o 6º ou o 7º colocado, pô. A distância de 3 pontos apenas, beleza. Que pelo critério do número de vitórias, o Goiás ele não está a uma rodada do 7º, que é o Remo. Beleza, mas ele tá a uma rodada do Atlético Paranaense, que é o 6º. Então tá muito achatado aqui, ó. Essa parte de cima da tabela, do 2º ao 6º, tá extremamente achatado. E assim, você não, pela pontuação, você não pode descartar o Atlético Goianiense, que tem 45 pontos. Tá, 5 pontos do 4º, restando 7 jogos. São 21 pontos para você disputar ainda. Tem muito campeonato para rolar daqui para frente. Lógico, Atlético, Cuiabá, CRB e até o próprio Remo, de certo. Vai, até o CRB, vamos ser conservador? Até o CRB ainda é um cenário muito difícil para você projetar um acesso. Por todos os elementos de elenco e tal, e de sempre pipocar na reta final da Série B. Beleza. Mas Remo, Atlético Paranaense, Novo, Criciúma, Chapecoense, Goiás, cara, é o famoso tudo pode acontecer aqui.
E o Goiás nos últimos 5 jogos só ganhou um, empatou 3 e perdeu outro. Vem na sequência ruim, tá despencando o desempenho com o senhor Wagner Mancini. Bom, a Chapecoense venceu nessa rodada, vem de 3 vitórias consecutivas, vinha de 2 derrotas seguidas, agora vem de 3 vitórias consecutivas, venceu, chegou a 50 pontos, reassumiu ali o posto de G4, terceiro colocado, e venceu no confronto direto contra o Novo Horizontino. 1-0, 3 pontos, é goleada. O Criciúma perdeu mais uma vez. Cara, o Criciúma, ele vinha num recorte interessante ali de jogo, né? Se você for parar pra analisar, o Criciúma, ele tinha 3 jogos ali pra ele pelo menos fazer 3, 4 pontos. Pegava o Paysandu em casa, pegava o Amazonas fora e o Vila Nova fora também. Beleza, 2 jogos fora em casa, mas, pô, tinha que ganhar pelo menos o jogo contra o Paysandu. Aí agora estaria com 53 pontos. Estaria ali, ó, na segunda colocação, com 3 pontos de gordura. Poderia até perder do Vila Nova, poderia até, sei lá, perder ou empatar com o Amazonas, que estaria, de certo modo, ainda com a gordurinha. Mas não. Voltou a cair um pouco na tabela e se aproximar muito do 5º lugar. Série B é loucura, irmão. Só voltando aqui, tá, gente, a fita. Deixa eu só pegar aqui o contexto do Goiás. O Goiás, ele pega o Atlético fora, depois ele vai enfrentar a Chape em casa, confronto direto, 2 jogos chatos, tá? Depois o Goiás enfrenta o Criciúma fora. Rapaz, que sequência infernal pro Goiás, viu, meu irmão? 3 jogos duríssimos, próximos 3. Depois o Atlético Paranaense, rapaz, que trolho. Depois o Cuiabá fora, meu Deus, Novo Horizontino. E depois o Remo. Meu amigo, que tabela infernal do Goiás. Vocês têm noção que os próximos 7 confrontos do Goiás, 6 são contra times que estão ou no G4 ou estão próximos do G4? Cara, que loucura que é essa tabela do Goiás, bicho. A tabela do Coritiba não é uma tabela muito fácil, não. Mas é uma tabela acessível para quem tem 56 pontos. Tipo, vai subir. Agora, o Goiás tem uma tabela infernal. Essa é a definição. Aí, voltando, né? A Chape venceu do Novo Horizontino recentemente. Venceu também da Ferroviária fora de casa. Emendou 3 vitórias na sequência. O Criciúma perdeu aí nos últimos jogos, como a gente já trouxe o recorte recente. E o Novo Horizontino, que é o 5º colocado com 50 pontos. Venceu na última rodada fora de casa contra o Cuiabá no confronto direto e encostou na 4ª colocação. Só não tá no G4 pelo critério de saldo de gols também. Mas o primeiro que é o número de vitórias, né? O Criciúma tem 14 vitórias, o Novo tem 13. Por isso que o Novo está abaixo do Criciúma na tabela de classificação. Aí o Atlético Paranaense, que é o 6º colocado, vem com 48 pontos, vem de 2 derrotas seguidas fora de casa. Perdeu ontem, eu assisti o jogo contra o Remo, tá? Por 2-1. E perdeu na rodada anterior por 3-0 contra o Atlético Goianiense também. Aí a gente vai para a sequência do Atlético, né? Paranaense. Vai pegar o Avaí, beleza, jogo factível para vencer. Depois o Atlético Paranaense pega o Coritiba no Atletiba, meu Deus do céu, jogo dificílimo. Depois o Atlético Paranaense pega o Amazonas em casa, pô, jogo factível para vencer, são 2 jogos bem factíveis na Arena da Baixada. Depois o Atlético Paranaense pega o Goiás fora, aí jogo chato, hein? Depois volta a redor de casa. Pô, tem que ganhar, o famoso tem que ganhar. Não tem pra onde correr. São 3 jogos bem factíveis pro Atlético Paranaense. Depois o Atlético Paranaense pega o Ferroviária fora, que briga pra não cair, jogo mais chatinho. E na última rodada pega o América Mineiro, que está aqui brigando pra não cair, né? Mas que talvez já tenha se escapado da zona do rebaixamento. Cara, tu cita ali 3, 4 jogos bem factíveis pro Atlético Paranaense vencer e chegar ali a marca de 61, 62 pontos, que pode ser o suficiente ou não, né? Pra subir pra Série A. Eu trouxe aqui só o panorama geral dos times, tá? E parabéns ao Remo, que venceu no confronto direto ontem por 2-1 do Atlético Paranaense e voltou pra briga, né? Tá com 48, tá a 2 pontos do G4 e tá na briga com o Guto Ferreira. Antes era com o inominável Antônio Oliveira. Eu não teria tanta confiança não, porque o teu treinador é Guto Ferreira, viu? Mas melhorou, né? Melhorou um pouco ao que era com o Antônio Oliveira. Pode ser que suba pra Série A? Pode ser. Tá com a pontuação ali que tá brigando. Mas ainda acho que vai ter que penar muito. O Remo que perdeu um pênalti com o Pedro Rocha, né? Na reta final do segundo tempo, ele poderia sacramentar a vitória por 3-1 e cravar os 3 pontos. Mas, de certo modo, 2-1 já foi suficiente. O Remo faz 1-0, toma um empate, depois faz o 2-1 na reta final do segundo tempo, tá? Bom, parabéns ao Remo aí pela vitória. Tá no bololô, irmão. Tá na briga pra subir. Ó, Caio Vinícius sozinho, ex-vitória. Sozinho, irmão. O famoso elemento surpresa. Sozinho na grande área. Isso não pode acontecer. E o Furacão, que estava ali bem na Série A, saiu do G4. Aguardar cena para os próximos capítulos. Dito isso, vamos lá. O homem
Paulinho Pires, vamos trazer aqui rapidamente a análise estatística da Série B. Eu vou passar aqui logo, tá, gente, para os pontos aqui de projeção de como é que tá hoje a pontuação para subir para a Série A. Vambora. Volta Redonda e também a equipe do Paysandu. Aqui, pessoal, ó. Quarto e quinto colocados estão empatados, certo? Perfeito, Os perfeito. que estão empatados, na verdade, aí, os dois aí, Criciúma e Novo Horizontino. O Criciúma na quarta posição, o Novo Horizontino em quinto. Então, como os dois estão empatados, a projeção é a mesma para quem hoje está dentro ou para quem está fora do G4, que é de 62 pontos. A projeção que eles façam 61, então, para não depender de critérios de desempate, 62. Então vamos lá. Ó, 62 pontos, 62 pontos é a projeção de momento para escapar. Para garantir vaga na Série A do ano que vem, para subir para a Série A para o acesso. Então é o seguinte, com base nos 62, vamos lá. Do Curitiba até o Avaí. Estas 11 equipes brigando pelo acesso, pela vaga à primeira divisão. Então vamos nessa. Curitiba tem 56 pontos. Para chegar a 62, faltam 6. Ó, tem mais 7 jogos, mais 7 rodadas para cada time. Então, 6 pontinhos para o Curitiba a partir de agora, garantir pela projeção de momento o acesso. 6 pontos em 21, exigência de 28%, 28,6%. Aí eu peguei os últimos 7 jogos do Coxa, ele fez 13 pontos, mais que o dobro. Se o Curitiba mantiver o aproveitamento atual, se fizer nas últimas 7 rodadas o que fez nas 7 anteriores, vai chegar a 69 pontos, vai subir e vai ser o campeão da Série B. Goiás... A gente já trouxe aqui a tabela do Coritiba, né? Não é uma tabela fácil, mas é o suficiente para subir. Tem 3, 4 jogos ali que, ó, irmão, tem que ganhar. E acho que deve pontuar bem. Deve chegar ali a 65, pelo menos, eu acho que deve subir. Não sei se vai ser campeão, não sei. Mas, porra, tá encaminhado esse acesso aí, viu? Sem tanto estresse, sem tanto perrengue. Mas, abre o olho, né? Abre o olho que garantia não tem nenhuma. Deve subir. Acho que o Coritiba deve subir. Mas tem 51. Aqui é para loucura, chegar a 62, faltam 11 pontos. Exigência a partir de agora de 53%. Peguei os últimos 7 jogos do Goiás. Ele fez 7 pontos. Ó, 4 a menos que a exigência de momento para subir. Se o Goiás mantiver o seu momento das últimas 7 rodadas, vai chegar a 58 pontos. E aí não vai subir. Chape... E a tabela do Goiás é infernal. É infernal, rapaz. Rapaz, sei não, viu? Criciúma e Novo Horizontino tem 50 pontos, faltando para chegarem aos 62 mais 12 pontos. Então a exigência agora, a partir de agora, até o final, para a Chape, para o Criciúma, para o Novo Horizontino é de 57% de aproveitamento. Aí eu peguei os últimos 7 jogos da Chape, do Criciúma e também do Novo Horizontino. Então vamos lá. A Chape fez nas últimas 7 rodadas 9 pontos. 3 a menos que a exigência para subir, certo? Se a Chape mantiver o aproveitamento recente, vai chegar a 59, não vai subir. Lembrando que a Chape fez, ó, arredondando aqui, ó, 43% de aproveitamento nas últimas 7 rodadas, tem que fazer 57 agora. Então, 14 pontos percentuais a mais para subir. Deixa eu ver aqui a tabela da Chape, rapaziada, só para ter uma noção. A tabela da Chapecoense, só pra gente ter uma noção melhor, né, da tabela da Chape. Ó, 32ª rodada, a Chape pega quem? Botafogo de São Paulo, porra, jogo interessante pra ganhar. Em casa, pô, deve ganhar. Vamos simular aqui uma obviedade de resultado. Depois Goiás fora, difícil, duro. Depois a Chape pega quem? Operário em casa, pô, beleza. O Operário tá no meio de tabela, meio que não querendo mais nada. Ok, acessível pra ganhar. Depois a Chape pega quem? Remo fora. Dependendo do contexto vai ser duro, viu? Lá no Pará não vai ser fácil. E talvez tenha até Mala Branca, dependendo do contexto. Sei lá o que é que vai acontecer. Depois pega o América Mineiro, jogo acessível para ganhar. Em casa, o Atlético brigando para não cair. O América brigando para não cair é acessível. Depois pega o Volta Redonda fora. O Voltaço aqui que talvez já esteja com a vida resolvida, né? Já esteja rebaixado para a Série C. Muito provavelmente. Então meio que no máximo deve receber Mala Branca. Mas dá para a Chape pontuar. E depois pega o Atlético Goianiense que talvez já chegue aqui sem querer mais nada também. Tem uns 4 joguinhos aí pra Chape fazer ferida, ganhar jogo. Chegar ali a uns 62, 63. A tabela da Chape não é tão difícil quanto a do Goiás não, viu? Meu amigo, o Goiás que se cuide, viu? O Goiás que abre o olho, porque não tá fácil não, viu, irmão? Criciúma, nas últimas 7 rodadas fez 11 pontos, um a menos que a exigência de momento. Fez 52%, tem que fazer agora 57%. Se o Criciúma repetir a campanha recente, vai chegar a 61%. E depois eu vou explicar aqui, tá? Subiria hoje. Novo Horizontino tem 50.
Para chegar a 62, então faltam 12. Peguei últimos 7 jogos do time paulista. Fez 14 pontos, ó. 2 a mais que a exigência atual. Fez 66, tem que fazer 57. Se o Novo Horizontino fizer nas últimas 7 rodadas o que fez nas 7 anteriores, vai chegar a 64, ó. Vai subir. O Atlético Paranaense e o Remo tem 48. Para chegarem a 62, faltam 14 pontos para cada um. Aí eu peguei os últimos 7 jogos do Furacão e também do Remo. Lembrando que Atlético e Remo, para subir, tem que fazer a partir de agora 66% de aproveitamento nas últimas 7 rodadas. 7 jogos anteriores do Furacão, fez 15 pontos, um a mais que a exigência atual. Fez 71%, tem que fazer agora 66. Se o Furacão repetir a campanha recente, vai chegar a 63, vai subir. Remo, tem que fazer 66% de aproveitamento a partir de agora. Nos últimos 7 jogos, o Remo fez 13 pontos, um a menos que a exigência de momento. Se o Remo, que fez, vou arredondar aqui, ó, 62% nas últimas 7 rodadas, tem que fazer 66, se repetir a campanha recente, vai chegar a 61 e não vai subir. Por que não vai subir? Porque vai empatar aqui, ó, com o Criciúma na pontuação, 61 a 61, e o Criciúma vai ter, nessa projeção, mais vitórias que o Remo. É, meu amigo, não é mole não. Deixa eu ver aqui a tabela do Criciúma. O Criciúma, só pra ter uma noção, né, rápida. O Criciúma, ele pega o América Mineiro em casa, pô, tem que ganhar. É o famoso ter que ganhar. Depois o Criciúma pega o Avaí fora, dá pra pontuar. O Avaí não quer mais nada no campeonato. Depois pega o Goiás, aí é jogo chato, beleza. Ferroviária fora, pô, dá pra pontuar legal. Dá até pra ganhar. Atlético nesse caso, é jogo duro, chato, viu? Depois o Criciúma pega aqui, Botafogo de São Paulo, tranquilo pra ganhar. E na última rodada pega o Cuiabá fora. É, assim, porra, tem 4 jogos também factíveis pra fazer ferida. Dá pra subir, dá pra subir. O Criciúma tá numa sequência que não é tão difícil de jogos, não. Tem outras tabelas mais difíceis do que a do Criciúma, tá? E o Novo? Só pra gente fechar aqui o Novo Horizontino. O Novo, ele pega o Operário em casa, beleza, um jogo. Depois pega fora o Amazonas, pô, dá pra fazer ferida. Botafogo de São Paulo em casa, dá pra fazer ferida. Depois o Novo pega o América Mineiro fora, dá pra pontuar. Depois o Remo em casa, pô, é o Remo em casa, o Remo talvez já não queira mais nada em casa. Na casa do Novo, dá pra pontuar legal. Na penúltima pega o Goiás e na última pega... cadê? O CRB, que deve não querer mais nada. Cara, a tabela do Novo é bem interessante, bicho. A tabela do Novo Horizonte é bem interessante, viu, velho? Dá pra subir. Só tem 2 jogos ali mais difíceis. Os outros 5, 6 ali, 5,5, vai. Tranquilos pra pontuar legal e subir, velho. Dá pra subir o Novo, hein? Esse ano, tem que ser esse ano, né? Era pra ser ano passado, que também tinha uma tabela fácil. Só era ganhar do Paysandu em casa, conseguiram empatar. Só era pontuar contra o Goiás, conseguiram perder. Bizarro, cara. Então, assim, ano passado tava no cenário ainda mais tranquilo, mas esse ano a tabela mostra ser favorável pro Novo. E talvez ele, no recorte aí dos próximos 3 jogos, ele consiga guinar ali pra uma segunda colocação, uma terceira colocação. Acho que o Novo deve entrar no G4 aí nos próximos jogos, viu? É, meu amigo, não é mole não. O Remo, cara, ele vai ter que remar um pouco mais, né? Literalmente, né? Vai ter que remar um pouco mais. Próximo jogo do Remo. 32ª rodada. Papão fora. Eita, é clássico. Clássico é clássico, irmão. Depois Atlético, pô, dá pra ganhar, beleza. Cuiabá fora, chato. Depois Remo, Chapecoense, confronto direto. Depois Novo fora, chato. Avaí fora, beleza. E na última rodada pega o Goiás. E a tabela do Remo não é fácil, não. Acho que o Remo não sobe, não. Bom, mas aguardar. Estamos aqui atentos pra sempre falar da Série B a partir de agora, nessa reta final do campeonato. E tá pegando fogo, viu, bicho? Cara, essa galera aqui, Cuiabá, Atlético Goianiense, RB, Avaí e tal. É a matemática do impossível, né, gente? Eu acho pouquíssimo provável algo fugir aqui desse script, tá? CRB tem 46, assim como Cuiabá. Para chegarem a 62, estão faltando aqui 16 pontos. Certo? Para CRB e também para Cuiabá. 16 pontos em 7 jogos, que vão disputar. Exigência a partir de agora para os dois de 76% de aproveitamento. Aí eu peguei os últimos 7 jogos do CRB e também do Cuiabá. O CRB fez 12 pontos, 4 a menos que a exigência de momento. Fez 57% e fazia 76%. Se o CRB repetir a campanha recente, vai chegar a 58%, não vai subir. Esquece, é pipoqueiro, pô. CRB é pipoqueiro pra cacete, não vai não. Cuiabá não vai subir, eu acho difícil. O Atlético e o Avaí também, acho que aí já foi. Acho que a briga, o bololô mais forte é quem tem 48 pra cima, é do G7 pra cima, tá? Que aqui não tem nada garantido pra cima ninguém. Bom, crédito pro canal de Paulinho Pires. Depois a gente traz aí mais análise com desenrolar das rodadas. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, todos e todos, ativa o sino e é isso. Ano que vem vai ser o meu lugar, a Série B, infelizmente.